Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência no final de mais um dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o domingo. Aqui estamos para nos próximos 30 minutos refletirmos sobre este importante argumento que foi introduzido e tratado pela primeira vez no programa Luz da Vida no domingo passado, uma das verdades esquecidas, as indulgências. Assunto certamente palpitante e temos certeza que muitas pessoas, até dentro da Igreja Católica, desconhecem essa realidade que é bela, que traduz uma das manifestações mais encantadoras, bonitas, comoventes da bondade de Deus por meio da Igreja. Já definimos no programa anterior o que são as indulgências. Eu vou repetir. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel, devidamente disposto e em determinadas circunstâncias, recebe por meio da Igreja que aplica os tesouros de Cristo e dos santos em favor de todos, vivos e falecidos, em determinadas circunstâncias. Falamos no programa anterior o pecado, que é a realidade fundamental para nós compreendermos a indulgência e aquilo que ele provoca na obra de Deus. Entenda-se a obra de Deus, a criação e o homem, que é a única criatura que Deus quis por si mesma. E essas duas realidades que surgem com o pecado são a culpa do pecador e a pena que lhe atinge e que o obriga a reparar aquilo que o pecado causou. Feriu a santidade de Deus, ofendeu a justiça divina e causou uma desordem na obra de Deus, pois o pecado ofende a Deus e a sua criação. O pecado, ele não agride apenas a Deus, mas agride a obra de Deus. Assim, o homem se coloca diante de Deus como culpado e como penalizado. Quando ele se arrepende e pede perdão a Deus, Deus o perdoa prodigamente. Deus o perdoa incondicionalmente. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Recebeu quem assim se dirigiu a Jesus o perdão imediatamente. Mas às vezes, as consequências do pecado exigem, seja nesta vida, seja na outra vida, que o pecador que cometeu o pecado repare a obra, a desordem que ele causou. Repare a ofensa que ele cometeu contra a justiça e a santidade divina. Hoje, nós vamos tratar dessas consequências. O pecado não é uma realidade que, uma vez cometida, deixa de atingir coisas e pessoas. Todo pecado atinge a Deus e a obra de Deus. Dou um exemplo. Um assassinato. Frio, covarde, tirar a vida de um ser humano inocente. Fulano tirou a vida de um ser humano inocente. Cometeu um crime sanguinário, horrendo. Depois, sinceramente, se arrependeu. Pediu perdão a Deus. Deus lhe concedeu o perdão. Ficou livre da culpa. Não é mais culpado diante de Deus. Reato da culpa, reato da pena. Quando Deus perdoa o pecado do pecador arrependido, ele não é mais tido por Deus como culpado. Não tem mais nenhuma mancha. Está puro. Um problema está resolvido. Mas tem outra questão. E agora? Como trazer esse ser humano inocente que foi assassinado? Pode-se dizer que essa pessoa, só porque foi perdoada, está tudo resolvido diante de Deus? Segundo exemplo,
Uma pessoa corrupta. Vamos dar um exemplo fora do Brasil, porque no Brasil não tem corrupção, graças a Deus. Então, um político corrupto rouba milhões e milhões da prefeitura, do Estado ou da União. Dinheiro que serviria, era destinado para os pobres, para saciar a fome de tantas pessoas, para a construção de hospitais, de escolas, etc. Gastou o dinheiro todo. Depois se arrependeu e pediu perdão a Deus. Deus o perdoou, porque o perdão foi, de fato, o arrependimento foi sincero. Deus resolveu um problema. Ele se livrou de um problema, não é mais culpado. Mas como reparar a desordem que ele causou? E as milhares de pessoas que passaram fome, que morreram porque não tiveram acesso a hospitais, a remédios, etc. Pergunta a quem critica a doutrina das indulgências, que está alicerçada nessa distinção entre culpa e pena. Basta pedir perdão a Deus e receber o perdão de Deus para dizer tudo está resolvido diante de Deus? Não. Mesmo perdoado, quanto à culpa, aplica-se a ele uma pena. E a pena significa, será preciso que você faça certas coisas, se não nesta vida, mas também na outra, para reparar as consequências do seu pecado. Daí se fala da remissão, ou seja, do perdão temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Ou seja, você foi perdoado, Deus perdoou você, Deus cancelou sua culpa. Mas é preciso ainda reparar a santidade ofendida de Deus, a justiça vilipendiada de Deus, a desordem que você causou. É preciso deixar a obra de Deus, a criação de Deus, as vítimas do seu pecado devidamente reparadas. E nesse sentido, antes de isto acontecer, sem que isto aconteça, no céu você não entra. Essa dupla obrigação tem fundamentação bíblica. Vamos à primeira. Gênesis capítulo 3, de 16 a 19. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Pronto. Esse texto é o primeiro, é o clássico. São as palavras que Deus pronuncia para Adão e Eva logo após a comissão do seu pecado. Ambos desobedeceram à ordem de Deus: não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois no dia em que comerdes, morrereis. Entram no mundo, portanto, não somente a morte, mas antes dela, a morte é a realidade mais cruel, os sofrimentos, as dores, as angústias, as aflições decorrentes deste ato fundamental que foi o pecado original de ambos. O pecado acarreta precisamente essa dupla dimensão que atinge o autor do pecado, a culpa e a pena. A pena, ele tem, apesar da responsabilidade do pecado, a obrigação de reparar com sofrimentos, com dores, com aflições,
nesta vida, e nós vamos ver depois, por extensão, a prática da caridade, a mortificação, o jejum, a oração, como meios de reparar todos os pecados cometidos ao longo da vida. Sem o que ele, partindo desta vida, ainda que em estado de graça, não entrará diretamente no paraíso. Portanto, a pena temporal devida a um pecado perdoado, quanto à culpa, exige que ele repare nesta vida as consequências trágicas do seu pecado. E se isso não for possível nesta vida, vai ser postergada na outra vida tal obrigação, tal exigência. Por isso, obrigatoriamente, ao se falar das indulgências, temos que falar do purgatório. Mas o purgatório vai ser um pouquinho mais para frente. Estamos terminando esse primeiro bloco. Espero, portanto, que com esse texto do livro do Gênesis, nós compreendamos que uma coisa é a culpa de Adão e Eva. A outra coisa é a pena, é a punição, é a sanção que fica anexa ao autor do pecado, independente do arrependimento dele. O sofrimento, as dores, as aflições, vai ter que trabalhar com o suor do rosto, a relação entre o homem e a mulher vai ser conflituosa, os desejos, os instintos da mulher vão impeli-la para o seu marido, o relacionamento das criaturas humanas com a criação irracional, todo o resto da criação, vai ser uma relação tensa. Outras consequências entrarão, como a dor, como os sofrimentos, nas suas diversas manifestações, as enfermidades e, a mais cruel de todas as consequências, a morte. Portanto, esse texto clássico mostra que a pena é introduzida no coração do homem, no coração do autor do pecado, além da culpa dele. Não basta, portanto, que ele peça perdão e receba a misericórdia de Deus. Ele tem a obrigação de reparar o mal que ele cometeu. Não saia daí. No segundo e último bloco, daremos continuidade a esse argumento, desta vez com as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo dirigidas a Jerusalém. Até o próximo bloco, se Deus quiser.